Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Suzana. Gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo para vocês. Hoje eu trago a ideia de um almoço para o Dia das Mães, um almoço especial. Ficou simples, barato, gente, e o mais importante, muito gostoso e feito com muito amor. Vou te pedir o seu like, evidentemente mais pessoas encontram meu canal. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino de notificações e também compartilha esse vídeo. Então agora, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, gente, para iniciar nosso almoço, eu vou começar pela sobremesa, porque ela tem que gelar. A gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, aqui é uma lata de pêssego, vou usar com a calda. Resolvi para fazer para vocês um mousse de pêssego de sobremesa. Aqui eu tenho um pêssego, a metade de um pêssego que eu tirei, que é para decoração. Também vou utilizar uma gelatina sem sabor, aquela em pozinho. Vou dissolver conforme as instruções do fabricante, que é 5 colheres de água, colheres de sopa, deixa aquecer no micro-ondas de 10 a 15 segundos ou em banho-maria. Agora, gente, eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Primeiro vou colocar a lata de pêssego com a calda. Olha, tudo aqui. Agora a gente vai colocar o leite condensado. Gente, a calda do pêssego, que o sabor fica mais intenso, fica muito mais gostoso do que colocar só a calda, só o pêssego. Creme de leite. Feito isso, agora eu vou aquecer a gelatina para dissolver ela. Olha, pessoal, completamente dissolvida. Agora eu vou despejar aqui para a gente bater. E vamos bater muito bem por mais ou menos 2 a 3 minutos. Olha, gente, que linda que está a nossa mousse. Bati por mais ou menos uns 3 minutos. Agora a gente vai despejar nesse refratário aqui e levar para a geladeira. Olha que cor maravilhosa, gente. Vou levar assim para a geladeira e vamos dar continuidade. Agora vamos temperar a carne. Olha, gente, enquanto o mousse está lá na geladeira, vamos temperar a carne. Para a carne, eu vou usar de tempero sal. Aqui eu tenho caldo de galinha em pó, pimenta do reino, dente de alho. Olha, pessoal, aqui agora eu vou temperar. As coxas eu deixei a pele, porém a sobrecoxa não. Então eu vou temperar bem temperadinho, misturar todos esses temperos e eu já volto mostrando para vocês. Pessoal, olha, eu misturei tudo bem misturadinho, já temperei e já deixei descansar uns 10 minutinhos. Agora a gente vai colocar na forma para levar ao forno. Olha, gente, eu vou colocar aqui, vou colocar dessa forma, assim. Porque eu não vou assar somente a coxa. Deixa eu arrumar aqui. Virar assim que daí tem mais espaço. Mais aqui. Esse caldinho que sobrou, ó, eu posso despejar ele aqui em cima do nosso frango. Olha como que ficou, gente. Olha, agora eu tô com 4 linguiças toscana. Eu vou colocar aqui, vou aproveitar e assar tudo junto. Gente, esse almoço eu estou fazendo para 4 pessoas, que é o que nós somos aqui em casa. Feito isso, pessoal, eu vou cobrir com papel alumínio, com o lado brilhoso para baixo. E agora vai no forno a 200 graus por 1 hora. Daqui 1 hora eu volto mostrar para vocês. Pessoal, passou 1 hora. Vamos tirar o papel aqui, ó.
Olha como está. Só que ainda está um pouco pálida, um pouco branca. Agora eu vou colocar um pouco de mostarda no frango, só para dar uma corzinha. Coloco a mostarda, espalha. Vou levar novamente ao forno, só que agora sem o papel alumínio. Olha, dá uma espalhadinha na mostarda, que daí vai pegar uma cor no nosso frango. E agora eu vou levar por mais ou menos uns 40, 50 minutos sem o papel alumínio. Daí também, quem quiser, dá uma furadinha na linguiça, que daí libera esse caldo. Pessoal, enquanto o frango termina, vamos fazer um arroz. Aqui eu tenho a panela, coloquei óleo, bem pouquinho óleo, tá, gente? Cebola, e eu vou fritar essa cebola, depois eu vou entrar com um dente de alho. Olha, pessoal, pronto, agora já vou entrar com o alho. Vou dar uma fritadinha no alho e já vai entrar o arroz. O alho frito, vou colocar o arroz. Pessoal, eu lavo o arroz, eu sou arroz branco, estou fazendo 1,5 xícaras de arroz. Vou fritar ele aqui e já entro com a água que já está fervendo. Vou colocar sal. Meu arroz só tem sal, cebola e alho. Essa quantidade dá para mim temperar esse arroz. Vou refogar bem ele aqui, deixar ele bem fritinho e eu já vou colocar água. Olha, pessoal, agora eu vou colocar água. Depois eu volto mostrando para vocês quando eu vejo se o arroz já está cozido, se precisa de mais sal, alguma coisa. Nesse momento agora, pessoal, você pode dar uma provadinha na água, nesse caldo aqui, para você saber, ela tem que estar bem salgadinha para o arroz ficar bom. Eu não preciso porque eu sei a quantidade de sal para essa quantidade de arroz. Agora eu vou tampar a panela. Agora eu vou mudar o fogo para boca de trás e a gente vai fazer uma farofa. Para farofa, gente, eu tenho aqui, cortei mais ou menos em cubinhos, mais ou menos 150 gramas, 120 gramas de bacon. Vou fritar esse bacon e fazer a farofa. Gente, eu não utilizo tipo alho, cebola, porque sempre a farofa eu faço um pouco a mais para sobrar, deixo na geladeira. E se eu colocar cebola, ela vai soltar água. Então eu gosto da farofa bem sequinha. Então minha farofa é só frito o bacon no óleo, um pouquinho só de óleo porque ele solta bastante gordura. Pimenta e sal. Olha, pessoal, como que está o bacon da nossa farofa. Agora eu vou colocar um pouco de sal, mas não muito porque o bacon já é um pouco salgadinho. Também vou colocar pimenta. Estou usando a pimenta do reino. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar a farinha de mandioca. Aqui, gente, a quantidade, eu vou colocando e vou mexendo. Não tem uma quantidade exata. Ó, eu vejo daí a quantidade que secou o óleo que tem aqui. A gordura, né? Porque óleo tem bem pouquinho. Ó. Aqui nós gostamos da farofa desse jeito, ó. Agora a gente vai fazer o molho do macarrão. Eu tenho aqui 3 gomos de linguiça toscana, tá? Pode ser de frango ou a mista. Eu estou usando a mista.
Agora eu vou tirar aqui, ó, separar. Vou tirar essa pele. De todas elas, das 3 linguiças. A linguiça, gente, depende da quantidade de massa que a gente cozinhou. Feito isso agora, pessoal, eu vou separar essas partes mais grossas, assim. Olha, essas partes assim, ó. Esses cubos de linguiça mais grosso, que são maiores, né? Mais grande, eu tiro e separo, porque isso eu não quero no meu molho. Eu só quero a linguiça mesmo, em si, a linguiça em si. Eu vou separar tudo e eu já volto com vocês. Olha, pessoal, separei tudo, aquelas partes maiores eu tirei, ficou basicamente a carne. Agora eu vou colocar aqui nessa panela, vou colocar um pouco de gordura, mas bem pouco, porque a linguiça em si solta gordura, e a gente vai fazer um molho. Olha, pessoal, como que está. Eu vou fritar e eu já volto com vocês. Olha, pessoal, como que está. Já está formando aquela crostinha no fundo da panela. Agora eu vou colocar um pouco de cebola. Gente, eu não vou colocar muita cebola, porque eu vou usar molho. O molho já contém cebola. E alho, eu não sou muito adepta a alho no macarrão. Então eu vou colocar bem pouquinho a cebola. Mais ou menos, um pouco menos de meia cabecinha de cebola. Agora eu vou fritar essa cebola aqui e a gente já vai incorporar o nosso molho. Pessoal, já fritou, agora eu vou incorporar mais ou menos o equivalente a um sachê de molho de tomate. E agora eu vou colocar um pouco de água. A água, gente, o equivalente a mais ou menos meio sachê de água. Agora eu vou tampar e vou deixar ferver e engrossar o molho. Pessoal, eu voltei o arroz aqui pra frente mostrar pra vocês. Olha como ele está. Ele já está seco. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar ele descansar. Pessoal, tá fervendo. Agora a gente dá uma conferida no sal. Tá um pouco sem sal. Só que agora toma muito cuidado, gente, porque a linguiça contém sal. Molho também. Então eu vou colocar um pouquinho só de sal. E eu cozinhei a massa com sal, então toma muito cuidado nesse momento. Pessoal, trouxe vocês aqui pra gente fazer uma salada. Aqui, ó, eu coloquei alface, folhas inteiras mesmo. E agora eu tô cortando o tomate, só que eu cortei ele ao meio. Assim, ó, tá? Cortei ele ao meio. E a gente vai arrumar ali em cima. Agora eu vou arrumar em cima aqui desse prato aqui. Gente, minha mão está higienizada. Tá? Vou arrumar todos eles, já volto mostrando pra vocês. Pessoal, o branco foi cebola que eu cortei bem fininha e bem pouquinha. Aqui em casa nós não somos adeptos à cebola crua. Então, assim, gente, eu não vou temperar, cada um tempera no prato, tá? Então a salada já está pronta. Vamos agora terminar o molho do macarrão. Olha, pessoal, como que está. Vou mexer para vocês verem. Olha, que molho maravilhoso, grosso e cheiroso, tá uma delícia, gente. Pessoal, agora eu vou colocar o macarrão. Eu cozinhei espaguete, tá? Cozinhei o equivalente a 3 porções, porque são 2 adultos e 2 crianças, né? Criança não, um adolescente e uma criança. Então, eu cozinhei equivalente a 3 pessoas. Então, agora eu vou colocar o macarrão aqui. Olha, eu vou despejar todo ele aqui, porque ele já tá frio, faz tempinho que eu cozinhei ele, tá? Cozinhei só com água, sal e um pouquinho de óleo. Olha, pessoal, vou mexer aqui e eu já volto
mostrando para vocês. Olha, pessoal, o nosso macarrão já está pronto. Agora eu vou arrumar a mesa e servir vocês. Pessoal, e o nosso almoço ficou pronto. Lembram daquele pêssego que eu reservei? Eu cortei e coloquei ele para decoração. Nosso macarrão, o arroz branquinho, farofa e olha o nosso frango como que ficou. Gente, isso tá um cheiro. Pena que a câmera não tem cheiro, né, pessoal? Agora eu vou servir vocês. Olha, pessoal, vamos fazer um prato para vocês. Arroz. Uma massa. Gente, esqueci de falar, é massa seca mesmo, tá? Essas de mercado. Uma farofa. Gente, aqui em casa, nós somos adeptos à farofa. Nós comemos bastante farofa aqui. Uma linguiça, olha como ela fica bem assada, pessoal. E uma coxa de frango. E vamos colocar a salada. Olha, pessoal, esse é para vocês. O primeiro prato é para vocês. E agora, pessoal, vou servir a sobremesa para vocês. Gente, olha a textura desse mousse. Gente, e uma delícia, uma delícia. Olha, esse é para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pois eu fiz com muito carinho. Se você assistiu o vídeo até agora, deixe seu joinha e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!